Com a inflação fora de controle no mundo inteiro, uma guerra acontecendo na Ucrânia e o receio de recessão global, muitas pessoas ficam com dúvidas se devem ou não investir no Bitcoin, com medo do cenário conturbado somado a todos os riscos envolvidos nesse tipo de investimento. E não é por menos. No dia em que eu estou gravando este vídeo, o Bitcoin registra uma queda de mais de 74% em relação ao seu topo histórico alcançado em novembro de 2021. Algo que coloca em xeque a tese de muitos investidores. Por outro lado, se pegarmos um lapso temporal maior, podemos ver que mesmo após toda essa queda, o Bitcoin ainda é, muito provavelmente, o ativo que entregou a maior valorização nos últimos 10 anos. Pois é, se você não sabe, em julho de 2012, um Bitcoin era cotado a 5,17 dólares. Já em julho de 2022, mesmo após toda essa queda que temos acompanhado ao longo dos últimos meses, o Bitcoin estava cotado a 19.900 dólares, uma valorização muito expressiva, apesar do atual momento nada agradável no mercado. E não é por menos, vivemos um período muito complexo e repleto de incertezas. Por esse motivo, separei 5 motivos para você não investir no Bitcoin. Isso mesmo que você ouviu. Se você acredita que o Bitcoin é uma bolha e não vale nada, tenho certeza que vai adorar este vídeo, pois vou apresentar 5 razões para você nunca mais pensar em investir em Bitcoin. Mas antes de iniciar o conteúdo que preparei, quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o motivo pelo qual você jamais compraria o Bitcoin ou a razão pela qual este valioso ativo faz parte da sua carteira de investimentos. Isso mesmo, conhecer as razões que embasam uma tese de investimento ou a refuta deve fazer parte da sua análise antes de decidir se você deve investir ou não em determinado ativo. Acredito que assim você conseguirá fazer melhores escolhas. E se você deseja ficar por dentro de tudo que rola no mercado cripto e tomar melhores decisões em relação aos seus investimentos, considere fazer a sua inscrição aqui no canal. O primeiro motivo é aquele que eu acredito ser o mais subestimado. Para investir em Bitcoin, você precisará dedicar seu tempo para estudar esta nova classe de ativos. Por mais que você já tenha investido em fundos imobiliários, renda fixa ou até mesmo em ações, o mercado cripto possui muitas diferenças em relação ao mercado tradicional. É um universo totalmente novo, repleto de termos e conceitos que você não encontra em outros lugares. Você precisará entender o que é a blockchain, o papel das exchanges, o conceito de finanças descentralizadas, o funcionamento das diferentes redes, como fazer custódia de criptoativos, conhecer os diferentes tipos de wallets, como fazer transferências, dentre uma série de outros conceitos. Tudo isso para saber como investir com segurança. Além disso, por ser um ativo totalmente vinculado à tecnologia, conhecer processos relacionados ao desenvolvimento de sistemas também será importante para você entender e conseguir comparar diferentes criptomoedas. Então, antes de sair comprando Bitcoin ou qualquer outro criptoativo, você deverá estudar bastante. Caso contrário, correrá grande risco de perder todo o seu investimento. E em função disso, você deve avaliar o custo de oportunidade. Será que esse tempo necessário para estudar o mercado cripto você não poderia estar usando em algo no seu trabalho para aumentar os seus ganhos mensais? Deixo aqui esta reflexão. O segundo motivo está relacionado à volatilidade desse mercado. E você há de concordar comigo. Assim como não são todas as pessoas que gostam de andar numa montanha-russa, lidar com as quedas vertiginosas do Bitcoin também não é para qualquer um. Afinal, na mesma proporção que o Bitcoin consegue se valorizar, ele também consegue perder valor, existindo períodos na sua recente história com quedas superiores a 80% em menos de 12 meses. E se você possuir qualquer dúvida na tese de investimento do Bitcoin, muito provavelmente você não suportará momentos de grande depressão. Sendo assim, se você não conseguir lidar de forma saudável com momentos de maior turbulência, ou não ser um investidor resiliente, talvez o Bitcoin realmente não seja uma boa opção de investimento para o seu perfil. Outro motivo bastante peculiar. Alguns dos maiores investidores não gostam do Bitcoin. Apenas para citar alguns, no hall de desafetos do Bitcoin figuram grandes nomes do mercado financeiro, como por exemplo o mega investidor Warren Buffett, Bill Gates, fundador da Microsoft, Nassim Taleb,
autor de best-sellers como A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil, excelentes leituras por sinal. Temos também Michael Burry, famoso investidor que previu a crise de 2008 e teve a sua história retratada no filme A Grande Aposta. E até aqui no Brasil, o maior investidor pessoa física, Luiz Barsi. Imagino que alguns desses nomes você deva conhecer ou ao menos já tenha ouvido falar. O que eles têm em comum? Nenhum deles investe ou acredita no Bitcoin ou em qualquer outro criptoativo. E por mais que você pense de forma diferente deles e veja fundamentos nessa tese de investimento, acredito que opiniões contrárias de investidores de peso devem ser levadas em consideração. Quarto motivo: proibição em alguns países. Um risco que pode minimizar a utilização do Bitcoin e travar a expansão da sua zona de influência é justamente a proibição por parte de grandes economias, um tema que divide governos, inclusive. Por mais que existam países que defendam o Bitcoin mediante algum tipo de regulação, como é o caso dos Estados Unidos e Europa, há cerca de 50 países que proíbem por completo a utilização como moeda e investimento em qualquer criptoativo, como é o caso da China, Egito, Iraque e Marrocos. E aqui não há muito como escapar. Tem dois possíveis cenários: a adoção do Bitcoin como moeda mundialmente aceita, mediante uma série de regulações que podem inclusive inibir o seu uso, ou a tentativa de banimento das criptomoedas, algo que será um árduo desafio para as autoridades governamentais por existirem inúmeras formas de burlar qualquer tipo de bloqueio. Fato é que não se trata de uma decisão fácil, mesmo para políticos que desaprovam o Bitcoin. O mercado cripto tornou-se uma indústria trilionária, algo que mesmo as maiores potências globais não conseguem desconsiderar. Afinal, a economia que rejeitar esta indústria permitirá a migração desses recursos para outros países. Por fim, temos o último motivo: o Bitcoin não possui nenhum lastro real. Pois é, não considero esse argumento muito forte, mas ainda assim acredito que seja necessário apresentá-lo. O Bitcoin em si não possui um lastro em um ativo da economia real, não sendo possível a conversão do Bitcoin em ouro ou qualquer outro metal precioso, por exemplo, como foi durante muito tempo o lastro das moedas fiduciárias como o dólar. Mas veja bem, o dólar abandonou o padrão ouro há muitos anos atrás, desde o fim do sistema de Bretton Woods, em 1971, no governo Nixon. A partir de então, criou-se uma espécie de lastro governamental, baseado na economia americana e no uso forçado da moeda por sua população. A possibilidade de conversão de dólar em ouro não existe mais há algumas décadas, existindo apenas a conversão do dólar em outro papel moeda emitido pelo Banco Central americano, algo que não tem muito sentido, inclusive. E isso também ocorre com qualquer outra moeda fiduciária, como o próprio real, por exemplo. Dito isso, preciso ressalvar minha relutância em adicionar esse motivo. Veja bem, o lastro em ouro das moedas estatais servia para inibir, ou ao menos dificultar, a emissão de moeda de forma desenfreada, tendo o papel de atuar como uma espécie de restrição às práticas inflacionistas dos governos. Ao mesmo tempo, temos o ouro, que é um ativo que não necessita de lastro em razão das suas propriedades naturais que fazem dele uma commodity escassa, que em teoria não pode ter a sua oferta inflacionada. Mas se você parar para pensar, o mesmo ocorre com o Bitcoin, que possui regras matemáticas definidas quanto à sua emissão, que não podem ser violadas e impõe um limite de emissão, o que define a sua escassez. E embora seja uma escassez intangível, ela é autêntica. Pois é, se você não sabe, o Bitcoin tem um limite criptográfico de 21 milhões de unidades, já tendo sido minerado mais de 90% de todo o Bitcoin que virá a existir, o que representa aproximadamente 19 milhões de unidades em circulação. Sendo assim, adicionei este quinto motivo sem muita convicção, mas o fiz por conta daqueles que acreditam nele. E você, o que achou desses 5 motivos? Ficou faltando algum? Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre eles e se eu esqueci de algum importante motivo. Agora, se eu não conseguir te convencer a deixar de investir em Bitcoin, vou deixar um card aqui em cima com um outro vídeo onde apresento 5 motivos para você comprar o Bitcoin. Assiste que esse contraponto de razões para investir ou não ficou muito bacana. E se você ficou até aqui, presumo que tenha curtido o conteúdo,
Então deixe seu like para fortalecer o canal e aproveite para fazer a sua inscrição e ser notificado sempre que novos vídeos como este forem publicados. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo conteúdo.